Diga para quem está ao seu lado: seja bem-vindo à Corrente Jeová Jiré. Você vai se surpreender. Vou dizer de novo: você vai se surpreender. Amém? Pega a sua Bíblia aí, fazendo favor. Eu vou pregar para você sobre o seu futuro. Diga para o seu irmão: seu futuro é melhor do que o passado e do que o presente. Pode acreditar nisso. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 13 e 14. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Diga: uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Para as que diante de mim estão, para as que diante de mim estão. 14. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode se assentar, por favor. O apóstolo São Paulo escreveu o seguinte: todo dia, repete, eu faço a mesma coisa. O que o apóstolo São Paulo faz todo dia? A mesma coisa. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Repete: eu esqueço das coisas. Como é que é, gente? Olha para mim, por que Paulo está dizendo que todo dia, seja coisa boa ou seja coisa ruim, ele tomou a decisão de esquecer, olhar para o alvo e prosseguir? Olha para mim. Porque é fácil você dizer que uma coisa ruim tem que ser esquecida. A gente tem prazer de esquecer de coisas ruins que aconteceram no nosso passado, que aconteceram ontem. Isso a gente quer esquecer. Mas ninguém quer esquecer de coisa boa. Só que Paulo está dizendo assim: ó, uma coisa eu faço. Para que eu consiga chegar no meu objetivo, eu todo dia, eu prefiro esquecer das coisas que para trás ficaram, sejam elas boas ou ruins. Por quê? Porque uma coisa boa que aconteceu ontem não pode servir de parâmetro para aquilo que Deus vai fazer amanhã. Porque o que Deus vai fazer amanhã, ou o que Deus está para fazer, é infinitamente maior na tua vida. E Paulo está dizendo que o passado, repete comigo, o passado, ele tem poder de fazer o quê? De nos prender. Aí você não celebra o que Deus está fazendo hoje, porque você fica assim: ah, mas bom era o que acontecia ontem, bom foi a casa que eu tinha, bom era o relacionamento que eu tinha ontem, e você começa a desprezar e a desvalorizar as coisas que Deus quer fazer hoje. Você está aí? Quem tem vida passada, levanta a mão. Começa a lembrar dos amigos passados perto dos amigos de hoje. Não, porque eu tinha um amigo que você precisa de ver. Você precisa de ver o amigo que eu tinha. Você começa a desprezar quem está com você hoje. Você começa, e olha para mim, e não tem como. Você pode falar do seu passado 1000 vezes, que seja ele bom ou ruim, ele não vai voltar a acontecer. Quem está aí? Só que ele tem o poder de bloquear, de impedir de que Deus faça coisas melhores e maiores na sua vida. Então, o apóstolo São Paulo está dizendo assim: eu tomei uma decisão, e a decisão que eu tomei é esquecer do meu passado, seja ele bom ou ruim. O meu pastor, ele disse o seguinte, ele me ensinou o seguinte: Edmar, jamais lembre-se daquilo que não faz parte mais da sua vida. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: não se lembre mais daquilo que já não faz parte da sua vida. Pergunta para o seu irmão: quantos nomes de ex tem na sua lista de telefone?
Fala com o seu irmão, apaga, pelo amor de Deus. Não, diga para ele assim, pelo amor de Deus, apaga. Ah, eu tenho uma cartinha do meu ex. Fala com o seu irmão, apaga. Por quê? Porque o passado tem poder de bloquear tudo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Eu não vou falar, olha o que o meu pastor me ensinou. Fala aí, pastor Jerônimo. Mais ou menos, mais de 20 anos atrás, quando eu conheci a Nina, eu falei, Nina, vamos ser felizes? Ela falou, vamos. Como assim? Eu falei assim, eu não tenho passado, nem você tem passado. Vida nova a partir de agora. A maior tragédia na vida sentimental é quando o homem quer falar para a mulher dele do passado dele. Eu namorei a Antônia, eu fiquei noivo da Joana, mas eu amei mesmo, foi a Francisca. Trouxa, apaga esse passado. E a mulher, quando quer revelar o passado dela para o namorado, para o noivo, para o marido dela? Não, o homem fino era o João. Então fica com o João. Apaga da sua agenda os telefones dos ex. Pede Deus para apagar da sua memória, você nunca mais lembrar da cor do olho dele, nem da voz dele, nem do nome dele, nem dela. Apaga. Porque quando você estiver namorando, o diabo vai trazer ele para no meio do namoro. Eu não vou ser mais profundo do que isso não, tá? Se estiver namorando, o diabo vai trazer para o meio do namoro, para aquele momento. Cuidado para você não falar nome errado. Diga para o irmão, apaga! Não, olha para ele forte e diga, apaga, meu irmão. Porque Paulo disse, uma coisa faço, eu apago o que passou e eu vou dizer de novo para ver se dá um glória a Deus. Paulo disse, uma coisa faço, eu apago o passado e vou viver aquilo que Deus tem de novo para a minha vida. Quem acredita que Deus tem, dá um glória a Deus aí. Fala assim, meu Deus, apaga da minha memória. Então olha para o irmão e diga assim, o projeto de Deus é que você não tenha lembrança nem de coisa ruim, nem de coisas boas que você já viveu. Olha o que diz Isaías 65, versículo 16 e 17. Quem rogar a bênção para si sobre a face da terra, que o faça em nome do Deus verdadeiro. Sabe o que Deus está dizendo? Quem quer a bênção de Deus nessa terra? Faça olhando para Deus e não olhando para o passado. Eu vou dizer de novo. Faça olhando e não olhando para o passado. Olha só, a parte B do versículo. Porquanto, diga comigo, porquanto todos os sofrimentos passados já estão esquecidos e banidos para longe dos meus olhos. Deus está dizendo que Ele pega o passado e joga ele longe dos olhos dele. Olha para o irmão e diga, para Deus você não tem passado. Você dá um tapa nele para ver se ele acorda. Diga assim, para Deus você não tem passado, seja ele bom e ruim, o melhor é o que Deus está programando fazer. Quem libera Deus para operar, para trabalhar na sua vida? Levanta as duas mãos. Quem aqui libera Deus para trabalhar na sua... Ah, mas eu gostava. É por isso. Ah, mas aquela casa que eu tinha, mas Deus tem outra melhor. Ah, mas aquele carrinho que eu tinha, mas Deus tem outro melhor. Parece bobeira, mas a Bíblia está dizendo que quando você se prende ao que passou, o que é novo não acontece na sua vida. Olha o próximo versículo, versículo 17. Em verdade, eis que criarei novos céus e nova terra, vida nova. Eu crio novos céus e uma nova terra. E todos os eventos passados não serão mais lembrados e jamais virão à sua mente. O que Deus está dizendo é que Ele vai fazer tanta coisa nova na sua vida,
que você não vai ter tempo para lembrar do coisa passada. Ele vai apagar da sua mente coisas passadas e Ele vai criar coisas novas. Tem alguém que acredita nisso? Dá um glória a Deus. Na corrente Jeová Jiré, Deus vai te dar ideais. Eu vou dizer, você recebe. Na corrente Jeová Jiré, Deus vai te dar ideais. Ele vai te dar sonhos e Ele vai te dar visões. Diga assim: ideais, sonhos e visões. Você acredita nisso? Eu vou dizer de novo, Deus vai te fazer tanta coisa boa, que você não vai ter tempo de lembrar das coisas passadas. Jó, capítulo 29, a Bíblia diz que... Por que eu estou te ensinando isso? Porque a provação de Jó demorou 9 meses. Quantos meses? Dos 9 meses, 6... foi por conta de Jó. Mas não entendi, pastor. Deus não tinha plano de provar Jó quase 1 ano. Mas por que demorou tanto? Porque Jó travou, ele parou no meio do caminho. E olha o que a Bíblia diz que Jó fazia. O Jó está aí hoje, está não, né? Veio Jó hoje não, né? Jó 29 diz assim. Diga comigo: quanta saudade. Vem cá, César, me ajuda aqui. Diga assim: Jó. De novo, diga Jó. A Bíblia diz que no capítulo 29, ele está sentado, diga sentado, num monte de cinza da casa dele, porque o vento bateu na casa dele, dos filhos dele, e destruiu a casa. Aí o que Jó fazia? Ele subia no entulho da casa dele, sentava ali no meio do lixo e do entulho da casa dele, e ele, todo arrebentado, a Bíblia diz que a lepra pegou nele, da cabeça até os pés, a lepra. E a lepra, ela é tão terrível, que a lepra ela faz o seguinte: ela come a ponta dos dedos. Então, a pessoa vai perdendo primeiro a sensibilidade nos dedos, aqui ó, nas extremidades do corpo, e depois apodrece e cai. Ela come os lábios, vai comendo isso aqui, ó, só fica faz assim, vem, ó, mostra os dentes para ele, igual o cachorro zangado. É isso aí. Fica só os dentes, come os lábios. Tudo que tem cartilagem, orelha, a lepra vai comendo tudo. Jó estava em cima do entulho da casa dele, podre, lembrando do capítulo 1 da vida dele. Sabe o que ele ficava dizendo? Olha lá: quanta saudade eu tenho dos meses do passado, dos bons dias em que Deus me protegia do mal. Ele ficava assim: que saudade de quando eu andava na praça da cidade e os jovens se inclinavam diante de mim. Jó dizia assim: que saudade daquela época boa em que eu lavava meus pés com leite. Ele lavava os pés dele com leite. Ele dizia assim: eu tirava azeite da pedreira. Eu era tão próspero que eu tirava azeite da pedreira. Até as autoridades, quando eu chegava, eles paravam para me ouvir, porque eu era um homem respeitado. Então, Jó, ele não conseguia olhar para frente, ele virava o rosto e ficava olhando para o capítulo 1. O que tinha no capítulo 1 da vida dele? O Jó capítulo 1, verso 3 diz assim, que no capítulo 1 ele tinha 7.000 ovelhas, e ele dizia assim: que saudade do tempo em que eu tinha 7.000 ovelhas, que eu tinha 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Que saudade do tempo que eu tinha 500 jumentas, que eu tinha servos, que eu tinha servas, que eu era o homem mais rico. Que saudade! Que saudade! Que saudade! Que saudade! Saudade! Saudade!
Então ele ficava assim: ah, meu Deus, que saudade daquela felicidade que eu tinha, que saudade daquele ambiente familiar que eu tinha, daquele relacionamento. Eu queria aquilo de volta. Só Jó, que Deus não quer e não tem nenhum plano de trazer o seu passado de volta. Não está nos planos de Deus pegar o seu passado e trazê-lo de volta para você. Enquanto Jó está lá parado, olhando para o capítulo 1, Deus não consegue escrever o capítulo 42. E a Bíblia diz assim, no livro de 1 Coríntios 2,9: Jó, tira os olhos do capítulo 1, porque em 1 Coríntios 2,9 diz assim: nem olho viu, diga comigo, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou. Olha o que a Bíblia diz: tira o olho do passado, porque nenhum olho jamais viu. Ninguém que está aqui viu o que Deus vai fazer na sua vida. Nenhum ouvido de profeta jamais ouviu. Deus não chegou em nenhum profeta e disse para ele assim: deixa eu te contar o que eu vou fazer na vida dele. Sabe por que ninguém nunca te contou? Sabe por que ninguém nunca te contou? Porque Deus não revelou para ninguém. Eu vou dizer, você dá um glória a Deus. Deus ainda não revelou para ninguém o plano que Ele tem na sua vida, o que Ele vai fazer com você. Olha só, diga comigo: nem olho viu. De novo, diga: nem olho viu, nem ouvido ouviu. Terceiro, e ninguém jamais imaginou. Essa menina conversa muito com você, sua noiva, mas ela nunca imaginou o que Deus vai fazer na sua vida. Nunca, ela nem imagina como é que você vai enriquecer. Ela nem imagina os carros que hoje você conserta carro para os outros, amanhã os outros vão consertar seus carros. Quem está aí? Olha para o irmão do lado e diga: você nunca viu, meu irmão, o tipo de casa que Deus vai me dar. Você não viu ainda. Você não viu. Está escrito ali, ó, que ninguém nunca viu. A casa que Deus vai te dar, a família que Deus vai te dar, ninguém nunca viu igual. Vai ser inédito na face da terra. Oh meu Deus, se eu estivesse pregando isso no cemitério, o defunto levantava e dava glória a Deus. Eu estou dizendo que a família que Deus vai te deu ainda não pisou nessa terra. É uma família tão honrada, tão feliz e abençoada. Você não tem imaginação para imaginar isso. Quem está aí, dá glória a Deus. Diga: nem olho viu, nem ouvidos ouviu. Quem está aí, dá um glória a Deus. O que Deus vai fazer, diga: o que Deus vai fazer não está no capítulo 1. É bom o que Deus fez com Jó no capítulo 1? Não, o capítulo 1 de Jó é bom? É ou não é? 7.000 ovelhas. É bom ou não é? Mas o que Deus vai fazer? Entendeu? Era bom, mas não se apega não, porque Deus vai fazer melhor. Agora, pastor, o que Deus fez no capítulo 42 de Jó? Aonde ele tinha 7.000, 42:12, diz assim: assim o Eterno, repete, abençoou o final da vida de Jó. Faz assim, ó, muito mais do que o início. Se no começo ele tinha 7.000 ovelhas, agora ele tem o quê? Vai querer continuar no capítulo 1? Ou vai avançar? Quem vai avançar? Levanta a mão assim, ó. Levanta a mão, não o pé, né? Levanta o pé e diga: eu vou avançar. Quem vai avançar?
Se no capítulo 1 ele tinha 3.000 ovelhas, agora no capítulo 42 ele tem quantas? Ele tem 6.000 ovelhas. Quem está aí dá um glória a Deus. Se ele tinha 500 juntas de camelo, agora ele tem 1.000. Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. E Deus devolveu para ele mais 10 filhos. Os primeiros 10 filhos de Jó era filho da bagunça, da boate. Eles faziam farra. Os 10 primeiros filhos de Jó dava dor de cabeça para Jó, dava problema para Jó. Só que a Bíblia diz que Deus deu outros 10 filhos que eram muito mais bonitos do que os primeiros. Quem está aí dá um glória a Deus. Deus vai fazer um milagre completo e total. Quem acredita diga assim: ó, eu vou avançar. Ó, todo mundo comigo, diga: eu vou avançar. Eu vou para o propósito. Eu vou para o propósito de Deus. Eu vou avançar para onde Deus quer. Quem vai, dá um glória a Deus aí. Aplauda Jesus e diga aleluia. Olha para o irmão e diga assim: o seu passado pode te matar. Senta aí. Diga assim: o meu passado pode me matar. A Bíblia diz que Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Chamado o quê? E esse sobrinho dele morava em Sodoma e Gomorra. Festa, farra, bebida. A vida que o sobrinho de Abraão vivia com a esposa e as filhas, só festa, só alegria. Diga: só alegria. Aí Deus falou com Abraão assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão falou assim: o meu sobrinho. Deus falou: eu vou mandar um anjo lá para tirar eles. Quem entendeu? No dia em que Sodoma e Gomorra vai ser destruída, no dia, diga no dia. Pega pesado. O anjo chega na casa de Ló e diz assim: olha, eu vim pegar você, sua esposa, suas filhas, vou tirar vocês do baixo e vou levar vocês para o alto da montanha. Quem está aí? Aí o anjo disse assim: mas apaga o passado, não olha para trás. Diga: apaga o passado, porque o seu passado, se você olhar para trás, ele vai fazer você virar uma estátua de sal. Aí Ló chamou a esposa e falou: nós vamos embora daqui, porque Deus está nos tirando do vale e vai nos levar para a montanha. E ele só pediu uma coisa, só uma coisa. Que coisa? Não olhem para trás, porque o passado tem poder de nos matar. Tudo bem? Tudo bem. Lá vai eles, saindo do vale e indo para a montanha. Deus vai te tirar de baixo. Aí, o que a esposa de Ló faz? Ela começou a lembrar das amigas, do forró, das festas, das risadas. E o que a mulher de Ló faz? Quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. O passado dela matou ela. Por isso que Deus está dizendo: seja o seu passado bom ou ruim, esquece. Ah, mas eu tenho boas lembranças, esquece. Não queira lembrar, porque é isso que está impedindo Deus. Você já parou para pensar que são as nossas lembranças que nos impedem de ser feliz hoje? Porque você fica comparando, né? Quem era para estar com você, continua com você. Que era para ser seu, está com você. E o que não era, não vai lá buscar. A Bíblia diz que quem volta para buscar é como um cachorro que vomitou o que estava fazendo mal para ele. Depois ele volta lá, quando ele melhora. Você já viu, os cachorros de hoje ainda fazem isso? Que os de antigamente fazia.
Antigamente, o cachorro comia alguma coisa que fez mal, o que ele fazia? Ele não pedia sorrisal, bicarbonato. O que o cachorro fazia? Ele vomitava, ficava lá aquele trem. Aí ele ia para o capim verde e comia capim. E o capim dava uma limpeza no estômago dele. Depois de algumas horas, o cachorro estava limpo. Vida nova para o cachorro. Sabe o que o desgraçado faz? Ó, ele começa a lembrar do que ele tinha comido. E ele volta lá e come o que fez mal para ele, ele come de novo. Sabe o que a Bíblia diz? Que você é igual um cachorro. Deus tirou da sua vida o que te fazia mal. Aí agora você está bem? Você mandou um WhatsApp. Foi no direct do Instagram e falou: ei, como você está? Ele está do mesmo jeito, a mesma desgraça que vai fazer o mesmo mal para você. Quem está aí? Por isso que Deus está dizendo assim, ó, eu vou apagar da sua mente. Eu vou apagar da sua mente todo o seu passado. E vou construir um futuro novo para você. Quando Jó chegou no capítulo 42, pergunta para mim se ele queria o capítulo 1. Acabou a saudade do capítulo 1, acabou. Porque a Bíblia diz que Deus, no mínimo, deu para ele o dobro de tudo quanto ele tinha antes. Agora, como é que isso aconteceu na vida de Jó? Irmãos, homem nenhum tem poder de devolver em dobro o que você perdeu. Ninguém tem poder de fazer um futuro, o dia de amanhã, ser muito melhor do que foi o seu passado. Ninguém, homem nenhum. Mas o altar tem. Eu vou dizer, o altar tem esse poder. Se existe uma coisa na terra que tem poder para resolver problema, esse lugar é o altar. Eu já vi o altar curar câncer, eu já vi o altar abrir olhos de cego, eu já vi o altar pegar uma pessoa viciada em droga e resolver o problema dela. Eu já vi o altar libertar de bebida, eu já vi o altar restaurar casamento, eu já vi o altar restaurar o homem. Quem já viu, levanta a mão. Eu já vi o altar multiplicar pão, eu já vi o altar multiplicar peixe, eu já vi o altar abrir porta onde não tinha porta, eu já vi o altar ressuscitar morto, eu já vi o altar levantar paralítico, eu já vi o altar fazer a tristeza saltar de alegria. Tem alguém aí da glória a Deus? Eu já vi o altar devolver o que o homem tinha perdido. Eu já vi o altar pegar o pobre, o miserável e levantar ele desde o monturo e fazê-lo assentar entre os príncipes e poderosos. Eu já vi o altar fazer o extraordinário. Eu já vi o altar fazer o infinitamente mais. E eu estou dizendo que Deus vai fazer o infinitamente mais na sua vida e no seu coração. Quem acredita, dá glória a Deus. Levanta as mãos e diga: meu Deus, o altar vai resolver. Olha para mim. Como é que Jó resolveu o problema dele? Ele, na miséria, irmãos, doente, chegou no capítulo 42 do jeito que ele estava no 29. Só que um amigo dele pegou 7 ovelhas e deu para ele. Falou com ele: ó, pega essas 7 ovelhas, Jó, e pode sentar. O amigo dele falou assim: pega essas 7 ovelhas e tenta recomeçar a sua vida. Aí sabe o que Jó fez? Pegou as 7 ovelhas e matou elas. Você tem coragem de matar? Eu te dou uma vaca para você começar a tirar leite, vender leite e começar a sua vida. Você tem coragem de matar a vaca? Tem ou não?
Não, né? Jó teve. Ele pegou as ovelhas e fez o quê? Só que ele não matou em qualquer lugar. Ele subiu no altar e matou elas no altar. E a Bíblia diz que naquele dia Deus mudou a sorte de Jó. Se Deus mudou a sorte de Jó, Ele vai mudar a sua também. Pega na mão do irmão e diga: Jó 42 vai ser uma realidade na sua vida. De novo, diga para ele: Jó 42 vai ser uma realidade na sua vida. Segura na mão do irmão. Eu quero pedir a Deus que faça Jó 42 virar a realidade na vida dele. Dá a mão para ele assim. Pode ser sentado, pode ser sentado. Só dá a mão para ele. Diga para o irmão assim: ó, Deus vai apagar o capítulo 1 e vai escrever o capítulo 42 na sua vida. Só dá glória a Deus com ele. Feche os olhos.